Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como que eu faço as minhas onlays em inglês dentro do software, tá? Vocês vão ver que eu uso técnicas diferentes e eu também não dou entrada como onlay em inglês, tá? Então bora pra aula. Tô com o meu software aberto aqui, nós vamos fazer uma onlay no 24 e 25, tá? E nós vamos selecionar então aqui o cliente, paciente, né, o técnico que está operando, e o 24 e 25. E nós não vamos selecionar como inlay ou inlay simples, a gente vai selecionar como coroa atômica. Por quê? Para podermos gerar o tão famoso ensinamento virtual que eu tenho feito em todas as aulas, tá? Vamos lá, então, cera aqui, ok. Vou selecionar o outro dente também, segurando o Ctrl para copiar a mesma seleção, ele já selecionou meu antagonista, tá? Aqui em método do scan a gente vai selecionar dois modelos em oclusão e vamos clicar em salvar. Então lembre, qualquer desenho no Exocad eu faço como coroa anatômica, tá? É de praxe meu. Então, onlay, duas onlays, vocês vão ver os preparos que são de onlay, mas a gente dá entrada como duas coroas anatômicas, tá? Então bora abrir o desenho. Então a gente já abriu, tá? E ele pediu aqui para carregar os arquivos, nós vamos carregar então o superior e inferior, tá? Como é o 15 e o 14, a primeira coisa que ele pede para a gente é 24 e 25, desculpa. A primeira coisa que ele pede é o modelo de trabalho, no caso um superior. Então vamos carregar aqui o upper jaw. E agora nós vamos carregar o nosso antagonista, que é o lower jaw. Lembrando que eu não gosto da cor e textura, então eu vou tirar. E aqui estão os nossos preparos de onlay. E nós demos entradas como coroa anatômica. Bora lá então. Orientação dos dados oclusal para cima, como de praxe. Aqui em margem nós vamos delimitar de forma manual, sem a linha magnética ativada. E vamos desenhar aqui onde vai ser a nossa onlay, tá? Eu gosto sempre de fazer aqui, ó, abraçar um pouquinho mais. Ah, Lucas, mas a onlay, o dentista não pediu para fazer isso. Tudo bem, depois tu termina em zero com a borracha, não tem mais margem para terminar em zero, tá? Por isso que eu gosto de abraçar um pouco mais. O certo seria vir até aqui, ó, para ficar uma continuação. Mas como a gente não vai deixar ele tão fino, porque vamos supor que isso aqui vai ser fresado em resina híbrida, tá? Por exemplo, não posso deixar tão fino, porque tende a trincar na fresagem. Então nós vamos deixar um pouquinho mais, com um abraçamento maior aqui, para depois a gente poder remover com uma borracha, tá? Feito isso, então vamos para o próximo. Só vou corrigir aqui, pessoal, que ele pediu do dente 24, eu estava fazendo no dente 25, tá? A mesma coisa. Abraço um pouquinho mais. Lembrando também, né, que todos esses casos são casos reais do laboratório, de trabalhos que a gente tem feito, tá? Seguir, esse caso que a gente fez provisórios aqui na frente, né? Um implante ali. Pronto, limitamos as nossas onlays, tá? Vamos clicar em seguir. Agora ele vai pedir para a gente definir o eixo de inserção, tá? Porque em alguns casos pedem, em outros não. Os que pedem, porque ele identifica que tem alguma retenção no eixo de inserção. Então é importante a gente fazer essa verificação aqui. Ó, eixo de inserção definido, ajustar eixo de inserção. Ó. Mesma coisa do dente 24. Define o eixo de inserção, que é como o dente vai ser inserido no preparo. Você deixa essa visão de inserção como você imagina aqui. Ele vai ser inserido e clica em ajustar eixo de inserção. Isso aqui é muito importante para ponte, tá? Sobre dentes. Sobre dentes. Eu tenho dois dentes aqui, eu preciso definir os dois aqui, ó. Eixo de inserção comum para pontes, tá? Clicar no Ctrl, selecionar o outro dente do lado e definir junto. Por quê? Porque se, por exemplo, digamos que você tenha um preparo assim e outro assim, você precisa fazer um pontico, eles não têm paralelismo, mas o software precisa compensar essa falta de paralelismo para poder encaixar a peça unida, senão não vai encaixar. Por isso que é importante a gente fazer essa definição.
Porque tudo que for retenção, o software vai deixar um alívio, tipo um alívio em cera, tá bem? Então definimos ali, vamos clicar em seguir e vamos para nossas configurações de praxe, tá? 004. Lembrando que essas configurações são as configurações que eu uso para minha fresadora, para minha impressora e é a que dá certo. Se for resina híbrida mesmo, fresadinha em blocos ou de silicato fresado, 0,3 no mínimo, tá, pessoal? Senão isso vai acabar trincando. Como vamos supor aqui que a gente vai injetar, dá para deixar com 008 ou 006. Aqui, importante sempre deixar em zero, não bloquear a área perto da margem. E uma antecipação de fresagem, se for fresado, você mantém, se não for, se for impresso, você tira, tá? Agora vamos posicionar os nossos dentinhos. Se a gente quisesse trocar a biblioteca, a gente poderia clicar aqui e ir em importar dente personalizado. Como a gente não quer, nós vamos retirar, não quero, né? Vamos posicionar eles aqui, ó. Vou ir para o avançado agora, pedir para ele fazer um ajuste aqui já de mordida, ó. Às vezes o ajuste final de mordida você vai ter que fazer na mão, tá? Porque às vezes não tem espaço aqui, se tu deixar muito fino, corre o risco de trincar a fresagem ou falhar na impressão, algo do gênero assim. Então tem algumas áreas aqui que a gente vai ter que ajustar na mão, tipo essa daqui, ó. Mesma coisa a gente vai posicionar esse aqui, ó. Sempre tentar cobrir toda a parte vermelha, tá? Importante para a hora de a gente gerar um ensinamento virtual, ó. Beleza. Vou clicar aqui no cortar para ver se ele corta aquela mordida ali, ó. E agora vamos lá para o nosso método, né? Modo Expert, botão direito do mouse, dedentes parapônticos, para nos permitir gerar iniciamento virtual. E vamos para a edição de malhas para fazer os recortes, ó. Corta aqui que você não precisa, esses excessos todos. Aqui também você pode cortar. Cuida para não cortar a parte vermelha, tá? Que é a malha de espessura mínima. Se você cortar, vai dar errado. E talvez você não saiba o porquê deu. Vamos fazer o seguinte, essas partes que estão em vermelho, vamos tentar compensar ela aqui no modelar, ó. Porque assim vai ficar melhor do software ajustar. Pode, às vezes, dar erro se você não fizer isso aqui, tá? Não é sempre, mas às vezes não é que vai dar erro, vai ficar meio bugado em algumas partes, sabe? E aí você não vai entender o porquê. Você vai pensar, eu fiz tudo certo, que era o que acontecia comigo. E aí depois eu entendi que era por causa que eu não completava 100%. Ó, lembra que eu falei aqui, ó, que já tá no mínimo, ó. Mesmo assim vai ficar para mim ajustar na borracha depois de fresado, porque eu não posso deixar tão fino. Caso eu queira, por exemplo, tem uma espessura mais para trabalhar, posso vir aqui com o botão direito e definir a espessura mínima. Deixar com 0,3 ou 0,4, mas tem a chance de trincar ou falhar na impressão. Então eu mantenho 0,5 ou 0,4 se for impresso fresado. Menos que isso é bem difícil, tá? Vou então baixar aqui 0,1 para 0,4. A gente vê que não altera muita coisa. Agora eu vou clicar com o botão direito e no nosso famoso gerar ensinamento virtual. Não está gerando ensinamento, ó. E temos as nossas onlays prontinhas. Agora, voltamos para o assistente. Vamos seguir aqui essa etapa. E agora a gente vai modelar esses excessos que ficaram. Bem de boa, não vem muito agressivo aqui, que daí pode ficar algum resquício de malha flutuando por aí. E a gente não quer isso, porque é um saco. Ó, temos as nossas onlays prontinhas, com anatomia preservada. Ó, tá vendo esse excesso aqui? Depois eu vou tirar ele na borracha. Vou terminar em zero com ele na borracha para ficar esteticamente melhor.
mas eu boto uma reserva assim nesses casos, pensando aqui que você vai ser fresado numa resina híbrida, talvez se não fosse se for cera ou for impresso, eu não faça isso, mas é importante para a gente ter uma margem, tá? Vamos clicar em seguir e tá prontinho aqui as nossas duas onlayzinhas, tá? Então essa aula de onlay, em lay, explicando para vocês de novo, eu faço tudo como encerramento anatômico, tudo como corda anatômica, para deixar o meu fluxo de trabalho mais rápido. Esse é o grande segredo, tá bem? Deixo para vocês um abraço e até mais.